Olá, aqui é o Guto e este é mais um vídeo sobre o PET. Para assistir a todos os vídeos que já foram publicados até o momento, é só você clicar num cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. Além disso, na descrição do vídeo há um link para você se inscrever no meu canal no Telegram. Todos os vídeos sobre o PET são publicados primeiramente lá no Telegram, depois é que eles se tornam públicos no YouTube. Então, quem é inscrito lá no meu canal no Telegram pode assistir aos vídeos antes de todo mundo. Vamos às atividades. Aqui você vê um ponto P de coordenadas xp e yp e uma reta R. A equação geral dessa reta é essa aqui. Ax mais by mais c igual a zero. E existe uma fórmula que nos permite calcular a distância entre o ponto P e a reta R. Para você entender melhor, na imagem, a distância entre o ponto P e a reta R está representada por esse segmento de reta AP, que é perpendicular, ou seja, forma um ângulo de 90 graus com a reta R. Você não precisa se assustar com a fórmula que você vai ver. É uma fórmula que pode ser deduzida utilizando conhecimentos de geometria plana. E se você quiser estudar mais sobre esse assunto, vale a pena pesquisar sobre isso, porque para quem gosta de matemática, o desenvolvimento dessa fórmula ele é bem interessante. E a fórmula é essa aqui. No numerador nós temos um módulo e no denominador uma raiz quadrada. As letras A, B e C que aparecem no módulo e também lá na raiz quadrada são os coeficientes numéricos da reta R, tá bom? E ali no módulo, no numerador, também aparece xp e yp. Essas são as coordenadas do ponto P. Então é só substituir todas as letras e coordenadas por números e aí dá para calcular a distância entre o ponto e a reta tranquilamente. Para isso ficar mais claro, a gente vai ver um exemplo agora, olha só. Determine a distância do ponto 1, menos 5, essas são as coordenadas do ponto, à reta R. A reta R tem a equação 3x menos 4y menos 3 igual a zero. Essa equação está na forma geral e os coeficientes são a igual a 3, b igual a menos 4 e c igual a menos 3. O próximo passo é substituir as coordenadas do ponto e os coeficientes também nessa fórmula de distância de ponto à reta. Dá uma olhada aí nesse passo, eu substituí somente os valores dos coeficientes A, B e C, tanto no módulo como na raiz. E agora, confere aí, eu substituí as coordenadas xp e yp por 1 e menos 5. Veja que nesse passo eu fiz as multiplicações agora dentro do módulo e também calculei as potências no denominador. E aí, reduzindo um pouco mais, a gente tem que a distância é o módulo de 20 sobre a raiz quadrada de 25. O módulo de 20 é 20, porque 20 é positivo, e a raiz quadrada de 25 é 5. E dividindo 20 por 5, a gente encontra 4. Portanto, a distância desse ponto até a reta R é de 4 unidades. Então, agora que a gente já viu esse exemplo, nós vamos resolver as atividades. Número 1. Determina a distância do ponto P à reta R em cada caso. Letra A. Ponto de coordenadas menos 1, 3 e reta R, y menos 3x mais 6 igual a zero. A equação está na forma geral, os coeficientes são A igual a menos 3, B igual a 1, C igual a 6. Vamos utilizar a fórmula de distância entre ponto e reta. Veja aí que nesse passo eu substituí todas as letras pelos valores dos coeficientes e também pelas coordenadas do ponto P. Agora eu fiz as multiplicações dentro do módulo, calculei as potências dentro da raiz ali no denominador. Nós temos então que a distância vai ser o módulo de 12 sobre a raiz quadrada de 10. Veja que o módulo de 12 é 12. Aí, para retirar a raiz quadrada que está ali no denominador, a gente faz o processo de racionalização multiplicando numerador e denominador por raiz quadrada de 10. Então, o numerador fica 12 raiz de 10 e no denominador fica simplesmente 10. Aí agora a gente divide por 2 o numerador e o denominador e nós vamos encontrar a seguinte distância. 6 vezes raiz quadrada de 10 sobre 5. Essa é a distância entre o ponto P de coordenadas menos 1, 3, a reta R de equação y menos 3x mais 6 igual a zero. Só presta atenção numa coisa, o coeficiente A ele sempre está multiplicando x, o B sempre está multiplicando o y, e o C é o coeficiente que não está multiplicando nenhuma letra, é o número independente. Letra B, ponto de coordenadas 3 menos 2 e reta R, 2x mais y mais 6 igual a zero. A equação está na forma geral e os coeficientes são A igual a 2, B igual a 1 e C igual a 6.
Vamos utilizar aqui a fórmula de distância entre ponto e reta. Nesse passo agora, eu substituí todas as letras pelos valores dos coeficientes e também pelas coordenadas do ponto P. Nesse próximo passo, eu fiz as multiplicações dentro do módulo e calculei as potências dentro da raiz ali no denominador. Nós temos então até agora que a distância vai ser módulo de 10 sobre raiz quadrada de 5. Veja que o módulo de 10 é 10 porque 10 é positivo, e aí para retirar a raiz quadrada do denominador, a gente faz aquele processo de racionalização multiplicando o numerador e denominador por raiz quadrada de 5. Então no numerador fica 10 vezes raiz quadrada de 5, no denominador fica simplesmente 5. E aí, dividindo por 5, tanto o numerador como o denominador, a gente encontra que a distância é 2 vezes raiz quadrada de 5. Essa então é a distância entre o ponto P de coordenadas 3 menos 2 e a reta R de equação geral 2x mais y mais 6 igual a 0. Letra C. Ponto menos 2, 4 e reta R 3x menos 4y menos 5 igual a 0. De novo, a equação ela está na forma geral e os coeficientes são a igual a 3, b igual a menos 4 e c igual a menos 5. De novo, a gente vai utilizar a fórmula de distância entre ponto e reta, e aí eu vou repetir todo aquele procedimento. Primeiro, vou substituir aí todas as letras pelos valores dos coeficientes, também pelas coordenadas do ponto P. No passo seguinte, veja, eu fiz as multiplicações dentro do módulo, calculei as potências dentro da raiz ali no denominador também, e aí a gente chega que a distância é módulo de menos 27 sobre raiz quadrada de 25. Veja que o módulo de menos 27 é 27 e a raiz quadrada de 25 é 5. Essa então é a distância entre o ponto P, de coordenadas menos 2, 4, e a reta R, de equação 3x menos 4y menos 5 igual a 0. Número 2. As retas R, x menos 2y mais 3 igual a 0, e S, 3x menos 6y mais 1 igual a 0, são paralelas entre si. Determine a distância entre elas. Bom, nesse caso nós não temos um ponto e uma reta, para a gente simplesmente já aplicar a fórmula. Nesse caso a gente tem duas retas paralelas, né? E uma característica das retas paralelas é que a distância entre elas é sempre a mesma. Então, para calcular a distância entre essas duas retas, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode escolher um ponto em uma das retas, e aí a gente calcula a distância desse ponto até a outra reta. E aí você fica livre. Você pode escolher um ponto da reta R e calcular a distância desse ponto até a reta S, ou você pode escolher um ponto da reta S e calcular a distância desse ponto até a reta R. É a mesma coisa, fica a seu critério. No meu caso aqui, eu vou pegar a reta R e vou escolher um ponto que está nessa reta. Como que a gente pode fazer isso? É muito simples. Eu vou supor que a coordenada x é menos 1, poderia ser qualquer outro valor, tá? E aí, substituindo essa coordenada na equação da reta R, a gente vai encontrar a coordenada y correspondente. É bem simples, veja como vai ficar. Menos 1, menos 2y, mais 3 igual a 0. Veja que aí eu fiz algumas manipulações e ficou 2 igual a 2y. Aí eu dividi os dois membros da equação por 2 e encontrei y igual a 1. Então, para x igual a menos 1, o y vai ser igual a 1. Então a gente já tem aí um ponto que tem essas duas coordenadas, menos 1 e 1, e esse ponto ele pertence à reta R. Para calcular a distância desse ponto até a reta S, a gente precisa identificar os coeficientes dessa reta. Na reta S, coeficiente A igual a 3, B igual a menos 6 e C igual a 1. E claro, agora a gente vai utilizar a fórmula de distância entre ponto e reta. Veja que eu substituí aí todas as letras pelos coeficientes. No próximo passo, eu fiz as multiplicações dentro do módulo, calculei as potências dentro da raiz no denominador. A gente tem até esse momento, então, que a distância vai ser módulo de menos 8 sobre raiz quadrada de 45. Veja que módulo de menos 8 é 8, e aí, para retirar a raiz quadrada do denominador, a gente faz o processo de racionalização, multiplicando o numerador e denominador por raiz quadrada de 45. Aí, no numerador fica 8 raiz de 45 e no denominador fica simplesmente 45. 45 não tem raiz quadrada exata, mas dá para simplificar o radical e fica 3 raiz quadrada de 5. No denominador, em vez de 45, eu escrevi 3 vezes 15. Por que eu fiz isso? Porque aí a gente pode cancelar os fatores 3 no numerador e no denominador.
Aí a gente encontra a seguinte distância, 8 raiz quadrada de 5 sobre 15. Essa é a distância entre as retas R e S. Número 3. Seja R a reta que passa pelo ponto P de coordenadas 3, 2 e é perpendicular à reta S de equação y igual a menos x mais 1. Qual é a distância do ponto A de coordenadas 3 e 0 à reta R? Você reparou que a equação da reta S está na forma reduzida e não na forma geral, né? Na forma reduzida, a gente pode identificar o coeficiente angular, que é o valor que está multiplicando a letra x. E para resolver essa questão, eu vou precisar te falar sobre duas coisas que não foram mencionadas aqui na apostila do PET, mas são muito importantes. Toma nota disso aí. Suponha que a gente tenha duas retas R e S quaisquer que são paralelas. Sendo essas duas retas paralelas, elas possuem o mesmo coeficiente angular. Então, por exemplo, se a equação da reta R é da forma y igual a mx mais n, sendo que m e n são números reais e m é o coeficiente angular, a equação da reta S terá o mesmo coeficiente angular m, tá certo? Agora, se as retas R e S são perpendiculares, existe uma outra relação entre os coeficientes angulares. Presta atenção. Se o coeficiente angular da reta R é m, o coeficiente angular da reta S será o oposto do inverso disso. Calma que eu vou te explicar. Veja, o inverso de m é 1 sobre m, e o oposto disso é menos 1 sobre m. Tipo, você inverte e troca o sinal, tá bom? Então, se a equação da reta R é dessa forma, y igual a mx mais um certo n, a equação da reta S vai ser da forma y igual a menos 1 sobre m vezes x mais um certo q. Veja que o coeficiente angular da reta S é o oposto do inverso de m. Por isso, menos 1 sobre m. Com essas informações, agora sim a gente vai resolver a questão. Veja que eu reescrevi a equação reduzida da reta S, que foi dada aí na questão, mas agora eu estou destacando o coeficiente angular aí, que é menos 1. A reta R, ela é perpendicular à reta S, não é isso que a questão está falando? Então, olha só, a equação reduzida da reta R vai ser da seguinte forma, y igual a 1x mais n. Veja comigo, o coeficiente angular é 1, porque o inverso de menos 1 é 1 sobre menos 1, que é menos 1. Mas aí o oposto de menos 1 é 1. Então, o oposto do inverso de menos 1 é 1, tá joia? Esse n que aparece na equação é um número e a gente precisa descobrir qual é o valor dele para a gente ter a equação aí realmente da reta R. Nós temos a informação de que o ponto P de coordenadas 3 e 2 pertence à reta R. Então, a gente pode substituir as coordenadas desse ponto na equação da reta R. Aí, olha só, no lugar do y eu coloquei o 2 e no lugar do x eu coloquei o 3. Aí a gente tem que 2 é igual a 3 mais n. Com isso, resolvendo, a gente encontra n igual a menos 1. Então, agora a gente tem a equação reduzida da reta R, essa aqui. Y igual a x menos 1. Mas, para usar a fórmula de distância de ponto à reta, a gente precisa não da equação reduzida, né? E sim da equação geral. Aí, trocando alguns termos de membro, a gente tem essa equação aqui, está na forma geral. X menos y menos 1 igual a 0. Veja que os coeficientes são a igual a 1, tanto b como c são iguais a menos 1. Veja aí, nós vamos usar a fórmula de distância de ponto à reta, usando aí as coordenadas do ponto A, certo? Nesse primeiro passo, eu substituí as letras pelos valores dos coeficientes a, b e c e também coordenadas do ponto A. Eu deixo aí por sua conta para conferir todos os cálculos que foram feitos, mas a gente encontra o seguinte, módulo de 2 sobre raiz quadrada de 2. Aí a gente multiplica o numerador e o denominador por raiz quadrada de 2 para racionalizar, simplificando raiz quadrada de 2. Então, raiz quadrada de 2 é a distância entre o ponto A e a reta R. Número 4. O ponto A de coordenadas menos 1, menos 2 é um dos vértices de um triângulo equilátero ABC, cujo lado BC está sobre a reta de equação x mais 2y menos 5 igual a 0. Determina a medida da altura desse triângulo.
Veja só, aqui nós temos o triângulo ABC e, como diz a questão, as coordenadas do ponto A são -1 e -2. A é um dos vértices do triângulo. A questão também fala que o lado BC está sobre a reta R. E eu estou indicando aqui a altura do triângulo ABC por esse segmento de reta azul que parte ali do vértice A e é perpendicular à reta R. Então, esse segmento, que é a altura do triângulo, ele representa a distância entre o ponto A e a reta R. A reta R vai ter essa equação aqui, x mais 2y menos 5 igual a 0. Os coeficientes são A igual a 1, B igual a 2, C igual a menos 5. Nós vamos substituir todas as letras dessa fórmula pelos valores dos coeficientes e também das coordenadas do ponto A. Veja, foi isso que eu fiz nesse próximo passo, pode conferir aí. Desenvolvendo todos os cálculos, a gente vai ter módulo de menos 10 sobre raiz quadrada de 5. Essa aí é a distância. Aí a gente racionaliza multiplicando o numerador e denominador por raiz quadrada de 5. Então, a distância é 10 raiz quadrada de 5 sobre 5, e isso é igual a 2 vezes raiz quadrada de 5. Essa, então, é a medida da altura do triângulo ABC. Número 5. Calcule a distância entre as retas R1 de equação 3y igual a 4x menos 2 e R2, 3y igual a 4x mais 8, sabendo que são paralelas. O raciocínio que eu vou aplicar aqui é o mesmo que eu utilizei, acho que na questão 2. Então, para calcular a distância entre essas duas retas, a gente vai fazer o seguinte. Vamos escolher um ponto em uma das retas e calcular a distância desse ponto em uma das retas até a outra reta. E aí, como eu disse anteriormente, você fica livre para escolher a reta e também um ponto, tá joia? Aqui eu vou pegar a reta R1 e vou escolher um ponto que está nessa reta. Como que a gente faz isso? Muito simples. Eu vou supor um valor qualquer para a coordenada x. Nesse caso aí eu estou supondo x é igual a 2. E aí, substituindo essa coordenada na equação da reta R1, a gente vai encontrar a coordenada y correspondente. Veja como vai ficar. 3y igual a 4 vezes 2 menos 2. Desenvolvendo um pouquinho mais os cálculos, nós vamos ter que 3y igual a 8 menos 2. Desenvolvendo um pouquinho mais, 3y igual a 6. E aí, dividindo os dois membros da equação por 3, a gente encontra y igual a 2. Então, olha só, a gente já tem um ponto que tem coordenadas 2 para x e 2 para y, e esse ponto ele pertence à reta 1. Para calcular a distância desse ponto até a reta R2, nós vamos precisar reescrever a equação dessa reta na forma geral. Dá uma olhada aí, vai ficar 4x menos 3y mais 8 igual a 0. Aí agora nós vamos identificar os coeficientes, A igual a 4, B igual a menos 3 e C igual a 8. Agora você pode ver a nossa conhecida fórmula de distância entre ponto e reta. Veja que eu substituí agora todas as letras pelos coeficientes e também pelas coordenadas do ponto. Nesse próximo passo eu fiz as multiplicações dentro do módulo, calculei as potências dentro da raiz no denominador. Então nós temos que a distância é módulo de 10 sobre raiz quadrada de 25. Veja que módulo de 10 é 10 e raiz quadrada de 25 é 5. E 10 dividido por 5 é igual a 2. Portanto, a distância do ponto P à reta R2, que é a distância entre as retas R1 e R2, já que o ponto P pertence à reta R1, é de 2 unidades. Antes de concluir, eu quero voltar à atividade 3 da semana 2 para fazer um esclarecimento, uma correção e uma diferenciação de conceitos. Uma professora de matemática enviou uma mensagem para mim no Instagram sobre esse assunto. Professora, muito obrigado pela gentileza da sua mensagem. É muito importante que esse esclarecimento seja feito, já que eu realmente não dei a devida atenção a isso no vídeo da semana 2. Veja que aqui a questão está perguntando sobre a inclinação da reta. Só que a inclinação da reta é o ângulo alfa, mas nessa questão a gente não calculou o valor do ângulo alfa. A gente calculou foi o valor de m utilizando essa fórmula que está aí escrita em azul. E o que esse m representa? O m é o coeficiente angular da reta. E esse coeficiente angular é a tangente do ângulo alfa. Então, reforçando para esclarecer, a inclinação é o ângulo que a reta R faz com o eixo x. O coeficiente angular é a tangente desse ângulo e não o próprio ângulo. Então, para ser bem precisa em relação ao conceito, a questão deveria perguntar não exatamente sobre a inclinação da reta R,
porque as alternativas não são medidas de ângulos. A questão deveria ter perguntado sobre o coeficiente angular da reta R, porque a resposta é o valor de um coeficiente angular. Agora, é comum, até em livros didáticos, aparecer a informação que o coeficiente angular determina a inclinação da reta, principalmente quando se faz um paralelo entre a geometria analítica e a função afim. Mas o que isso significa, dizer que o coeficiente angular determina a inclinação da reta? A questão é simples. Como cada ângulo tem um valor de tangente, pelo valor da tangente é possível determinar o ângulo. Mas é isso, no fim das contas, inclinação e coeficiente angular são conceitos próximos e dependentes, mas não são a mesma coisa, então é importante fazer essa diferenciação. Então é isso, finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET. Na descrição do vídeo há links para você acessar o meu site, minhas redes sociais, se inscrever nos meus canais no YouTube e no Telegram. Se você gostou desse vídeo e se quiser, compartilhe com outras pessoas. Um grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!